Esse é o Deus digno de glória, porque Ele vive. A paz do Senhor para a sua família, para a igreja em casa. Como é bom poder crer e ter um Deus que vive, que reina para sempre. É uma manhã de alegria na nossa alma, na nossa vida, em podermos compartilhar da palavra de Deus aos corações e às vidas. Convide a sua família nesse momento, acorde aquele que se porventura ainda esteja dormindo, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua família, dentro da tua casa, dentro do teu lar, na sala, no quarto, aonde você estiver. Não tem como não nos alegrarmos em saber que Cristo vive. Hoje é domingo. E dizer que é domingo é mais do que se referenciar a um dia. É o poder que temos. Porque depois de uma sexta-feira sangrenta, uma sexta-feira de traição, em um horto sangrando, pedindo ao Pai que passe o cálice. Enquanto ele estava ali naquela angústia, os seus melhores amigos o deixaram só. Nem em oração o acompanharam. Mas ele permaneceu. Foi a sexta-feira da história que mudou o tempo, o espaço, os céus e a terra. A sexta-feira do sofrimento, ela é real. Assim como foi para Jesus, pode ser para a sua vida. Nessa sexta-feira as coisas parece que vão de mal a pior. O melhor amigo vai embora, ou trai. As forças se esvaziam, se vão. O corpo sangra. Aqui, tantas vezes, a quem ajudou, agora são os mesmos que estão com pedaços de pau na mão, madeiras, cordas, correntes, para lhe prender. E o amarram e o arrastam até os tribunais, e ele foi em todos os tribunais. Jesus passa por 5 tribunais, não para ser condenado, mas para provar a sua inocência. E nenhum deles, de fato, como era previsto, encontrou ele culpado. A sentença é arrastar na costa um madeiro até o local da sua execução. Ele é suspendido naquela sexta-feira no Monte Calvário. O resto de sangue que ainda tem no seu corpo pinga sobre a terra. Os gritos de zombas, de crítica, é o que ele mais ouve. Questionam o seu relacionamento com Deus. Ontem eu falava com alguém. Nunca questione o relacionamento de Deus com ninguém. De ninguém. O estado em que uma pessoa está, a acusação que ela está passando, isso não significa que ela quebrou o relacionamento dela com Deus. Uma das razões de Jesus estar naquele madeiro era exatamente por ele dizer ser filho de Deus. E o que eles usaram para isto foi: se tu é filho de Deus, desce dessa cruz. Salva a ti. Ele é o filho de Deus. Independente de quem crê ou não, ele é o filho de Deus. Então, nessa sexta-feira sangrenta de sofrimento, ele morre. E ao morrer, alguns batem palmas, outros se entristecem. Lucas diz que uns batem no peito, de angústia, mas a natureza protesta. É meio-dia e o sol se apaga. Escuridão total sobre a terra. O sol nunca, na história da sua criação, havia se apagado. Não foi um eclipse, foi a lua que entrou na frente do sol entre a terra. É uma forma de protesto. O sol se apaga. O universo chove,
há uma chuva, como se estivesse chorando. O seu Criador morreu na cruz. E a terra soluça em forma de um terremoto, rasgando o véu que separava o homem de Deus. É isso que acontece. Não bastasse a sexta-feira do sofrimento, de angústia. Invade a alma da humanidade, dos amigos, dos inimigos, das crianças, dos anciãos, o sábado do silêncio. Aquele sábado não teve música. Nenhuma mãe de família quis fazer alimento para os seus filhos. Os apóstolos estão trancados dentro de uma casa, ninguém come, ninguém bebe, ninguém sorri. É o silêncio total. As músicas perdem as suas melodias. O poeta perde a sua inspiração. Ninguém tem vontade sequer de respirar. Os sonhos dos homens estão à mercê de um cadáver dentro de uma tumba. O que dizer então? Silenciosamente se enxuga as lágrimas. Ele morreu. Mas ele não morreu sozinho. Ele arrastou todos os homens com ele. E não foi só o corpo dos homens que morreram com ele. Seus sonhos, seus projetos, sua esperança. Não há esperança para ninguém. Os anjos não sabem o que vai acontecer. Os demônios, se estão assustados ou com medo, ou impossível, porém feliz, ninguém sabe de nada. Paira o silêncio sepulcral. Os inimigos o prendem. 4 inimigos agarram Jesus. O seu corpo dizendo, ele não sairá daqui. O primeiro inimigo é um tecido, um linho, que um homem em pé, com toda a força que tem, não conseguiria rasgar. O seu corpo está enrolado, da planta do pé ao topo da cabeça, com fitas bem amarradas. Jamais pode se soltar. A morte crava os seus arguilhões, como nunca em algum mortal. A morte disse, eu não solto ele. Possivelmente os demônios também. Faremos de tudo para que esse corpo não se mova. Um terceiro inimigo, uma pedra, que só era possível ser removida com aproximadamente de 8 a 10 homens. Porque não estamos falando de um sepulcro comum, nós estamos falando de uma das maiores autoridades de Roma, um senador chamado José de Arimateia. Era o sepulcro da sua família, era bem guardado. Era uma pedra, como já disse, 10 homens para poder removê-la. A pedra era o inimigo também do silêncio do sábado. Não bastante, a guarda romana, soldados armados com escudos e lanças, dizendo, ele não sai daqui. Ninguém tira ele daqui. O que ninguém sabe é que ele nunca mentiu. O que muitos não entendiam é que ele nunca falhou. Ele já havia dito a muita gente, eu não sou homem para que minto, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura eu diria e não faria, ou falaria e não cumpriria. Termina-se o sábado do silêncio. Aquele tecido que o prende como um papel molhado se desfaz. Ele se levanta. A morte que, com seus arguilhões, o prendiam com toda a força. Como uma cachorra molhada na chuva, está no canto do sepulcro. Trêmula, desesperada, porque a vida sai de dentro da morte.
A pedra tão pesada não se move para ele sair. É movida para todos entrarem. Os soldados que o guardam caem como mortos. Não sabem o que aconteceu. E de fato, o grito que é dado, e a primeira mensagem daquele domingo é: ele não está aqui, ele ressuscitou como prometeu. Então é domingo. Pode até ter havido na vida de Jesus a sexta-feira do sofrimento sangrenta da traição, o sábado do silêncio, mas houve o domingo da alegria. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã, ao domingo da alegria. Eu não sei quanto tempo durou tua sexta-feira de sofrimento, ou quanto tempo vai durar o silêncio. Certo é, ao domingo da alegria. Aleluia. E quando ele encontra aquelas mulheres, diz: pode dizer para todo mundo, pode colocar as panelas no fogo, pode dizer aos filhos, acorda o filho nessa manhã de domingo e diz: olha, a esperança para o teu sonho. Quem não tinha esperança pode ter, porque ele vive. A morte não lhe segurou, os demônios não o prenderam, ele vive, ele vem. Pedro, João, Tiago, pode enxugar as lágrimas, porque podem ir para Galileia, que ele vai encontrar vocês lá. E eu quero dizer para você nesta manhã: ele vive, ele entra na tua casa, na tua família agora, arrancando as enfermidades, tirando o medo, o desespero, porque ele vive. Temos esperança no seu nome. Temos esperança no seu nome. Jesus Cristo vive. E para sempre. E para sempre. Ele trouxe consigo, como escreveu Paulo, ele trouxe consigo a imortalidade. Ele não morre mais. Ele não morre mais. E por isto podemos orar. Por quê, pastor? Porque ele cumpre o que ele prometeu. Ele passou a sexta-feira do sofrimento por tua causa. Então você pode contar com ele. Ele foi abandonado por todos, só para não te abandonar. Então você pode orar nessa manhã a ele. Ele ficou sozinho naquela rua, por você também. Então você pode conversar com ele, mesmo não importa qual silêncio seja da tua alma. Ele te escuta. Ele também ficou em silêncio. E ele ressuscitou. Então, teus inimigos, ele já venceu. O medo ele venceu, a morte ele venceu, os demônios ele venceu, o pecado ele venceu, por isso que ele ressuscitou. Porque se ele tivesse pecado, ele não tinha ressuscitado. A prova de que ele não tinha pecado é que ele ressuscitou. E como disse, a pedra não foi movida para ele sair, porque ele não precisava mais. Seu corpo agora é transfigurado, transglorificado, é transfísico, é para os homens entrar. E é o único túmulo que nunca mais se fechou. E é impressionante a loucura do Evangelho. É impressionante isso. Não existe um lugar na terra mais visitado no mundo do que o túmulo de Jesus. Por um simples fato, porque ele não está lá. Olha que loucura. Todos vão lá, ateus ou crentes, só para lerem e saberem, ele não está lá. Ele não está. Mas como pode? Alguém vai visitar os seus ídolos porque os restos mortais estão lá. O mundo todo vai ver um túmulo vazio exatamente porque ele não está lá. Porque se ele tivesse, nada fazia sentido. E aonde é que ele está? Ele está agora aí na sua casa. Aleluia, ele está agora aí dizendo: eu posso te ajudar, eu posso te levantar, eu posso te curar, eu posso te perdoar, eu posso mudar a tua história, eu posso te libertar. Se preso você está, e não importa quantos pecados você cometeu, eu te perdoo. Porque ele não está no túmulo, mas ele está aí com você e você pode sentir a sua presença.